apertar aqui a setinha, que eu vou mandar para todo mundo aqui. Eu já fui mandando aqui também pra galera. Domingão, todo mundo em casa, ao invés de ficar vendo notícia ruim, Tá vamos de trocar boa graça. informação, né? Deixa eu apertar aqui, que eu vou mandar para geral. Quero nem saber. Deixa eu ver aqui. Sandrinha, gente, a Carol tá assim, prestes a dar à luz, tá? Se acontecer alguma coisa, se a live parar no meio, porque ela foi Eu acho que direto hoje não pra... vai ser, não. Ontem ela me deu uns sustos aqui, nunca mas duvide. foi só preparação. Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder dar um joinha aí. Carol, tô te ouvindo bem. Tá vendo bem. Tá ouvindo direitinho. Gente, coloca aqui, Vanessinha, o tópico da conversa, porque aí quem entrar já sabe o que será que eu qual sei é o fazer papo. isso, A mãe gente? entrando. Que aí você fixa o comentário. E aí, Babi? Tô aproveitando cada minutinho que, enquanto a Marina tá no forninho, aí eu falei pra Vanessinha, gente, eu topo fazer, só que pode ser que a gente não consiga, né? Que tá aí ela pra vir a qualquer momento. Gente, eu não sei fixar um comentário, né? Mas tudo bem. Você clica em cima do comentário que ele... Ah, tá. Beleza. Foi. Patrick, papai do ano. Então vamos lá, só para ir tentando para a galera, a gente vai falar um pouquinho sobre respiração. A Carol é professora de yoga, de pilates, sabe tudo, tem essa voz tranquila aí, sabe tudo de respiração, sabe tudo desse mundo zen, como diz o nickname ali dela, Carol Zen. Então ela vai falar um pouquinho sobre a respiração, sobre os benefícios, sobre como a respiração pode atuar nesse momento, principalmente nesse momento. E então, para iniciar, Carol, eu já quero que você adiante assim para a gente. O que é a respiração? Existe uma maneira correta de respirar, apesar de ser um movimento tão natural, porque muito se fala que as pessoas não sabem respirar. Esse tópico respiração eu sempre me interessei muito, né? Eu já me interessava nele antes, quando eu era... eu também sou profissional de educação física, assim como a Vanessa. E a gente aprende muito, né, desde a época de escola, sobre os aspectos fisiológicos da respiração, né? A gente entende lá, olha, respiração é vital, né? É um mecanismo voluntário, né? Onde a gente não precisa estar pensando na respiração para ela estar acontecendo. E aí eu sempre trago um ponto que é, se você parar para pensar, a gente pode ficar um tempão sem comer, um tempão sem beber água, mas para de respirar para ver o que acontece, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar nos aspectos da respiração, a gente pode dividir entre várias partes, né? Uma das partes é a gente falar do aspecto fisiológico, que é o que a gente mais aprende. Só que quando a gente aprende lá na escola, né, sobre o aspecto fisiológico da respiração, a gente não pensa muito assim na importância que esse movimento acontece. A gente sabe que ele é vital, assim como outras coisas, mas a gente não absorve essa compreensão. Então, quando a gente começa a falar da respiração sobre um aspecto biológico mesmo, a gente entende a troca gasosa, né? Eu inspiro, trago oxigênio, que vai nutrir todas as minhas células, o meu cérebro. E aí eu libero, levo para fora o gás carbônico, aquilo que o meu corpo não vai absorver, aquilo que eu não preciso. Só que o tema respiração, né, principalmente quando você começa a mergulhar por esse universo da medicina oriental, que eles já estavam conectados com essa ideia há muito tempo, né, a gente começa a perceber como esse mecanismo ele é muito mais profundo. Então, dentro do aspecto fisiológico ainda, se a gente não tem uma respiração correta, se eu penso, o oxigênio é aquilo que vai nutrir todo o meu corpo, todas as minhas células, trabalhar nessa atuação da nutrição, do rendimento, das sinapses nervosas que acontecem. Então, se o meu corpo tem pouco oxigênio, eu estou me nutrindo, né? Estou deixando as minhas células desnutridas. Quando a gente começa a pensar, até indo além, né, no movimento da respiração,
quando a gente respira, a gente tem um movimento aqui que acontece na nossa caixa torácica, né? A gente tem toda uma musculatura acessória que quem assistiu o vídeo que a Vanessa postou aqui no Insta, eu falando um pouquinho da respiração, eu foquei na respiração diafragmática. O diafragma é um músculo que ele atua nesse movimento da respiração. E aí o que acontece? A gente pode respirar de uma forma bem curtinha, né? Como a maioria de nós respira no dia a dia, bem curtinho, e esse movimento da caixa torácica fica pequenininho. E aí o que acontece? Se eu não expando a minha respiração e acostumo a ficar curtinha, o que acontece com esses músculos? Vanessinha aí, os músculos que não trabalham, que não se alongam, o que vai acontecendo com eles? Né? Eles vão perdendo esse potencial de ação. Então, o movimento da respiração vai ficando mais curto. Se a minha respiração está mais curta, eu trago menos ar para dentro. Se eu estou trazendo menos ar, o que eu estou trazendo menos? Nutrição, oxigênio. Né? A energia vital para a nossa sobrevivência. Então, só da gente pensar no aspecto fisiológico, quando eu começo a trabalhar, e eu gosto muito de usar o termo consciente, né? Quando eu trabalho a minha respiração de uma forma consciente, o que é respirar consciente? É o ato de você prestar atenção na sua respiração. Lembra, é um movimento voluntário e involuntário. Eu posso simplesmente fazer tudo no meu dia a dia e não pensar na respiração, e ela vai continuar acontecendo, pobre ou não, mas vai continuar acontecendo. Ou quando a gente fala assim, quando a gente começa a falar de respiração, já dá uma vontade de respirar fundo, né? Puxa. E aí, o Patrick até colocou aqui onde eu ia entrar agora, né? Perguntando se tem uma relação entre a respiração e a postura corporal. Totalmente. Então, vamos pensar no nosso estilo de vida, né? A gente... A Vanessinha já até se arrumou, viu? Fala de postura, a gente já até se arruma. Né? É automático. Por quê? Lembra, existe um movimento acontecendo aqui. O diafragma, ele precisa trabalhar esse movimento, né? E o nosso tórax. A gente tem um estilo de vida totalmente protuso, cifótico, né? A gente fica assim. A gente senta, a gente trabalha, a gente faz tudo. O que acontece com a minha caixa torácica? Ela se fecha. Então, para eu respirar, eu preciso fazer mais esforço para ganhar isso. E só de arrumar a postura, eu consigo expandir melhor esse movimento da minha respiração. Então, a postura tem total influência na respiração. E assim como essa postura ela vai influenciar no movimento da nossa respiração, ela vai influenciar em todo o posicionamento interno dos nossos órgãos. Porque pensa só, se eu tenho um desalinhamento corporal, né? Uma escoliose, por exemplo, e o ângulo do meu corpo vai todo para o lado esquerdo, concordo, eu tenho os meus dois pulmões ali. O meu pulmão esquerdo, ele está recebendo menos espaço para respirar do que o direito. Então, assim, no yoga a gente trabalha muito o corpo, assim, a base da nossa prática é a respiração, e a gente foca essa respiração consciente. O Pilates também faz muito isso, né? Da gente focar essa respiração consciente em ângulos diferentes de posturas. Por quê? Porque a gente vai liberando. A gente não é totalmente simétrico, né? É muito raro você encontrar alguém que não tenha um nível de desalinhamento postural. Então, quando você trabalha a sua respiração, você consegue perceber onde a musculatura está presa, aonde, se você faz uma flexão de tronco, e aí você respira percebendo esse movimento das costelas, da parte dorsal, ou quando você faz uma postura de abertura, que você sente aqui a respiração expandir o alto do peito, abrindo espaço, né? Então, dentro desse modelo estrutural, né, postural que a gente tem, você vê como que a respiração ela pode influenciar em vários aspectos e coisas que a gente não presta atenção, né? Provavelmente aqui quem nunca ouviu falar disso de respiração, né, para e fala, caramba, eu nunca parei de pensar nisso. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tema, né, de respiração. Quando eu começo meu dia, tirando 2, 3 minutos para respirar, me concentrar, fazer uma meditação, né, eu sinto que o meu dia flui muito melhor. Só que eu sempre tenho essa dúvida, assim, será que eu estou, mesmo nesse momento que eu estou prestando atenção na minha respiração, será que eu estou respirando certo? Porque eu puxo o ar, a caixa torácica se expande. Só que se fala muito dessa respiração diafragmática, que é do abdômen. Então eu fico assim,
Qual é a maneira correta? É uma, é outra? Então, assim, é uma dúvida pessoal. Existe o melhor ou só o fato de eu estar prestando atenção já é ok? Como que funciona? Só o fato de você prestar atenção já é ok. Mas quando a gente vai entrar no aspecto mais sutil, assim, que eu vou trazer esses aspectos mais emocionais e psicológicos que envolvem a respiração. E aí você vai entender a diferença de respirar em cada parte do tórax. Mas pensa comigo. Se você respirar só no abdômen, você está uma parte movimentando. Se você respira no abdômen e nas costelas, você tem duas partes movimentando. Mas se você respira no abdômen e nas costelas, nas costas e no alto do peito, você está expandindo muito mais o espaço que o seu pulmão pode expandir. Então, assim, na minha opinião, o ideal é que a gente use todo o nosso potencial, porque a gente não quer miséria de oxigênio para dentro, a gente quer o máximo de nutrientes, né? E você tocou num aspecto muito legal, que é essa coisa assim, eu sinto que eu começo meu dia diferente. Por quê? Porque a respiração, ela tem um aspecto de trazer a gente para o momento presente. Todo mundo que está em casa, e Vanessa aí, arruma a postura, senta assim, arrumadinho. Agora faz uma respiração bem profunda. Solta todo o ar. Solta, até sentir que não tem mais ar para sair. Você pensou na próxima respiração que você tinha que fazer? Tipo, daqui a pouco eu tenho que respirar. Ou, não, eu acabei de respirar. A gente não fica, quando a gente está prestando atenção na respiração, a gente se conecta com o momento presente. Então, sim, é isso. Quando a gente começa a trabalhar os aspectos emocionais e psicológicos da respiração, ela tem esse poder de ancorar a nossa mente, que é esse fluxo doido de pensamentos, né? Até assim, eu sei que meditação é um ponto que vale uma live só para ela. Mas a respiração, se você quer assim, começar a diminuir esse fluxo de oscilações de pensamentos, essa mente acelerada, a respiração, com certeza, ela é um ponto assim essencial para você começar a trazer essa energia de calma para a mente, né? Então, a gente falou assim um pouco sobre os aspectos fisiológicos, sobre toda essa estrutura do tronco, e respondendo a sua primeira pergunta. O jeito certo, né, é aquele que você consegue expandir mais a sua respiração. Se hoje a sua respiração você sente que está um pouco travada, observa em qual parte do seu tronco essa respiração está mais travada. Sabe? Porque em cada parte do nosso corpo existem aspectos psicofísicos que acontecem ali. E eu estimulo muito a respiração abdominal, porque a respiração abdominal é uma respiração que traz relaxamento. Quando a gente olha um bebezinho dormindo, a gente vê aquela barriguinha assim, subindo e descendo, né? Então, a energia que a gente trabalha na respiração abdominal, essa respiração diafragmática, é uma energia que faz com que a gente desacelere. E, principalmente, a gente perde esse movimento da respiração. Então, uma dica legal aqui, já adiantando, para quem quer começar a prestar atenção na respiração, você começa, vou sentar, vou começar meu dia. Começa primeiro observando como a sua respiração está acontecendo, sem tentar controlar ela. Porque aí você vai perceber, poxa, o ar está aqui só no abdômen, ou eu sinto que eu quero respirar mais profundo, mas parece que tem uma pressão no peito aqui que o ar não sobe. Ou eu sinto que as minhas costelas estão travadas. E aí você, a partir dessa auto-observação, você vai começar a entender como que você está. Se eu tô com mais dificuldade hoje, porque cada dia vai ser de um jeito diferente. Se eu tô com mais dificuldade hoje de fazer a respiração aqui pro alto do peito, então eu posso focar hoje a minha respiração em trabalhar o todo, mas dar mais atenção a esse movimento aqui do alto do peito. Quando estiver perto mais do final da live, eu vou deixar uma dica aqui de exercício respiratório mesmo para a galera treinar, quem quiser aprofundar aí. Tem um monte de pergunta que subiu, né? Eu quero ver aqui, do Patrick, ele perguntou primeiro, é verdade que existem modelos de respirações para regular essa fisiologia? Era de alguma coisa que você estava falando agora. Como assim, modelos? Sim. Dentro desses aspectos que eu vou falar isso para quando a gente for linkar a ideia da respiração com esse funcionamento emocional, né? E aí a gente pode mudar o foco das nossas emoções, ou se a gente está com a energia muito baixa ou muito alta, através de exercícios diferentes. Existe sim.
modelos, exercícios Maravilha. diferentes. A Érica perguntou aqui, para quem fica muito com o nariz entupido, dá para focalizar na respiração, mesmo que seja respiração pela boca? Não é o ideal, Érica. Primeiro a gente precisa tentar trabalhar a liberação dessa narina. Porque a gente tem até alguns exercícios respiratórios que a gente usa a respiração pela boca. Mas o ideal é que a nossa respiração sempre aconteça pelo nariz. Por quê? As nossas narinas, elas foram feitas justamente para a gente respirar. Então, não é à toa que a gente tem os pelinhos do nariz para filtrar e aquecer o ar. Então, funciona como uma forma de filtro. Se a gente fica respirando pela boca, além da questão da gente absorver as impurezas do ar, não ter esse processo de filtragem, de aquecimento, a gente tem ressecamento de mucosa. Então, não é o ideal. Você fazer um exercício que seja específico para uma determinada coisa, usando a respiração pela boca, ok. Mas, assim, investigar o porquê que a narina está entupida. E é muito interessante essa questão da narina. Porque, assim, cada narina... A gente tem ciclos de tempos onde a gente vai perceber que uma narina está sempre mais aberta do que a outra. Isso foi até um otorrino que me explicou. Que ele, a cada 2 horas, a gente tem esse ciclo de troca, onde uma tem mais abertura do que a outra. Por isso que não é interessante o uso dessas medicações, tipo Neosoro, Sorine, que eu sei que tem um monte de gente viciada. Eu, inclusive, já fui viciada, porque sempre tive muita alergia respiratória. Você interrompe esse ciclo, porque você libera a passagem dos dois. E aí, logo rapidinho, já vem o efeito rebote, porque daqui a pouco já está entupido de novo e você fica desesperado se não tiver o Neosoro ou o Sorine ali, ou o remédio que for para você desentupir. Então, procura entender, assim, o que é. Giovana! O que cria, assim, se você tá nessa constante de estar com a narina sempre congestionada, vale a pena consultar um otorrino e encontrar, assim, tem vários processos que você consegue lavar as narinas com soro para ajudar a desentupir e descobrir o que é que de repente te causa essa alergia aí, né? Não sei nem se é uma alergia, mas se for um resfriado, beleza, o resfriado vai passar, a coisa vai passar. Mas se for uma coisa constante... Que é viciada nesses Nelson. E assim, o fator de estresse, né? Você pensa só, a respiração, ela é um fator vital, né? É uma energia vital aí pra gente. Se a gente não alinha a nossa respiração, né? Isso afeta completamente o nosso nível de estresse hormonal até. Uhum. E aí a gente entrando... Qual a tua opinião, assim? A respiração é um remédio, entre aspas, tão barato, tão fácil. E por que ela é tão negligenciada? Por que as pessoas realmente não tiram 1 minutinho, 2, 3 para parar, respirar? Por que eu acho que ainda existe muito preconceito em torno da meditação? Você fala assim, vai meditar. A pessoa fica assim, meditar? Ainda é tão... Não necessariamente... não necessariamente... Gente, respirar é um ato vital. Não necessariamente respiração é meditação, tá? As pessoas... Duas respostas para a sua pergunta, né? A gente não precisa associar a respiração com meditação. Apesar da respiração ser um ponto muito trabalhado quando a gente quer falar e quer começar a praticar a meditação, que é a gente trabalhar esse estado da mente, né? Só que para eu trabalhar o estado na mente, uma mente desnutrida, com pouco oxigênio, ela não tem tantas sinapses nervosas, ela não tem esse poder de concentração. E a respiração, ela pode ser usada como uma ferramenta para você trabalhar esse foco da atenção. O que a gente quer fazer quando medita? A gente quer centralizar a nossa atenção. Por quê? Porque geralmente a nossa mente faz a gente gastar muita energia, porque a gente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E pensar gasta energia. E se eu estou só gastando, como que eu faço para repor essa energia? Né? Então, às vezes, assim, um dia que a gente só nem fez tanta coisa, mas só a gente ficou com um problema na cabeça, tentando resolver aquilo o dia inteiro, você chega no final do dia, você está completamente esgotada. Por quê? Porque pensar gasta energia. Né? E respirar repõe energia. Então, a gente não precisa associar, você não necessariamente vai estar fazendo meditação, porque até a gente conseguir treinar a mente para entrar nesse estado meditativo, precisa de uma disciplina aí, de uma prática.
Agora, respirar não, gente. Respirar, a gente precisa de respiração para viver. Então, nem que você pare um pouquinho para falar assim, olha, nesse minuto que eu estou parando aqui quando eu acordo, preparando para nutrir o meu corpo, nutrir a minha mente, para eu ter um dia assim com uma atenção plena, para eu ter um dia mais atento, mais presente, onde eu consiga fazer as coisas que eu estou fazendo e estar 100% aqui, né? Se eu estou aqui no meu trabalho e eu consigo me concentrar naquilo que eu estou fazendo, provavelmente o meu rendimento vai ser muito maior. Então, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero otimizar o meu tempo, o meu bem mais valioso, né? O meu tempo. Quanto mais atento eu estiver ali, eu estou aqui com a minha família. Ao invés de estar desfrutando esse tempo com a minha família, eu estou pensando em todos os problemas do meu trabalho. E quando eu estou no trabalho, eu estou pensando no problema com a minha esposa. Entendeu? Então, a gente vai treinando para trazer. E a respiração, ela que tem um mínimo para isso, assim como você fez a comparação do músculo do diafragma com outros músculos, vamos dizer assim, que a gente, bem grosseiramente, para trabalhar o bíceps, a gente precisa de um mínimo, né? Então, são 3 repetições de 10 durante algum tempo para você começar a construir uma musculatura. E para a respiração, para eu colher os benefícios, eu tenho um mínimo, eu preciso fazer várias vezes ao dia, a partir de que momento eu começo a opa, peraí, tá mudando minha vida isso aqui. O meu, no caso, é bem pouco. Mas, assim, para sustentar, vamos botar assim, sustentar durante um dia inteiro bem. Tem alguma... Olha, não tem uma conta para isso, porque o fator de individualidade, ele é muito forte, né? Não tem como, assim, você acumulou um mês inteiro de estresse. Vamos ser muito sinceros. Você teve um dia de cão, aí você senta e acha que 30 segundos prestando atenção na sua respiração, que já está curta, porque você não tem uma estrutura respiratória tão desenvolvida, vai estar ok. Então, isso é muito individual, né? E assim, o mínimo é o tempo que você puder disponibilizar para isso. E tempo, na minha opinião, é prioridade. Então, assim, eu pelo menos penso, pô, se eu não tenho 2 minutos que sejam no meu dia para eu parar e prestar atenção em mim, na minha respiração, está na hora de eu começar a rever aqui aonde que eu estou investindo esse meu bem mais valioso, que é o tempo, porque vai ser exatamente uma prioridade, entendeu? Exatamente. O Patrick colocou aqui, tempo é prioridade. Então, o quanto você vai dedicar, e assim, geralmente as pessoas que dedicam mais tempo são aquelas que, primeiro, entendem a importância daquilo, né? E vai de acordo também com a necessidade de cada um. E assim como tudo que a gente faz, né? Quando a gente cria uma regularidade, a gente cria uma disciplina, é óbvio que a gente vai colher. Se você vai fazer um treino a cada 2 semanas, tu vai ter resultado? Né? Você vai desenvolver tônus muscular ou vai, enfim, ganhar flexibilidade fazendo 2 minutos num dia. Você passa um dia inteiro em pé, aí faz um alongamento de 30 segundos no posterior de coxa e acha que agora você resolveu todo o seu encurtamento. Não é, então assim, sempre vai ter essa relação. A respiração é a mesma coisa. E aí, quais são os maiores benefícios que você acha aí que a respiração pode ajudar hoje? Falando hoje, nesse momento assim, de estresse, desses pensamentos todos aí que você mencionou, quais são os principais benefícios psicológicos aí que a respiração pode trazer? Eu acho que o que a gente mais... o que eu mais percebo, né? Em primeiro lugar, essa questão da gente trazer a nossa atenção para o que eu tenho hoje, aqui e agora. Né? Porque, assim, a nossa mente ela é muito criativa. E, principalmente, ela é criativa para as coisas ruins. Então, ela pensa em milhares de coisas, né? A gente pensa assim, começou a pandemia, ou a gente está aqui nesse meio com muitas incertezas em vários setores da nossa vida. E a gente para pensar assim, mas e amanhã? E como é que eu vou fazer com o meu trabalho? A gente começa a projetar o nosso pensamento o tempo inteiro lá na frente. Só que o lá na frente, né, o dia de hoje, mais tarde, eu não tenho controle sobre o que pode acontecer. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, né, daqui a pouco, a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui fazendo uma live agora falando sobre isso. Né? Vivendo um momento desse que a gente está vivendo. Então, eu acho que, assim, benefício número 1, trazer a gente pro agora. Porque a vida está acontecendo agora. Então, assim, quando eu estou aqui e tenho um pensamento, né, focado numa coisa do futuro,
Se eu vou até a rua, e aí eu paro no meio da rua, a rua tá vazia, eu fecho os meus olhos. E aí eu visualizo na minha mente um carro vindo na minha direção. Aquilo é uma ilusão, né?